Olá, amigo da Lavoro. Queria agradecer especialmente você que está assistindo. A gente está aqui direto de Novo Biratã, na fazenda dos irmãos Ruiz. Novo Biratã para o Brasil. Queria agradecer também toda a equipe da Impacto e da Decalb que está patrocinando e propiciando esse momento. A gente vai ter um momento muito interessante para falar de milho, operações financeiras e oportunidades no mercado. Estamos aqui com o João, com o Maurício Bellinello e com o Marcos Oliveira. É importante reforçar, você que está participando, mande perguntas para a gente está com o WhatsApp disponível, vai nos ajudar a construir o material que a gente está trabalhando. Queria iniciar até com uma pergunta que a gente recebeu, até para ser o tema aqui que a gente vai estar trabalhando. Tem uma pergunta, João, queria que você comentasse para nós. O milho vai subir ou vai cair? Pelo Tiago. Tiago, se a gente soubesse, né? Eu acho que melhor para responder isso é quem entende do mercado, que é o Maurício Bellinello. Aqui acho que a minha participação, Rafael, é falar sobre a comunicação entre o que nós estamos falando e o que o produtor está entendendo. Acho que essa participação cabe a mim. Eu acho que o Maurício, que é um especialista em mercado, tem mais condições de responder isso. Maurício, o preço do milho vai subir ou vai cair? Eu acho que depende, né? Ele pode subir, ele pode cair, e até para a gente já começar de um jeito diferente, porque todo mundo por aí tentaria, né, João? Prever o que vai acontecer, assim como tentaram prever no ano passado, no ano retrasado, e todo mundo acha que isso é possível de ser feito, né? Tiago que mandou a pergunta. Na minha opinião, e eu sempre, é o jeito que eu pauto, a forma com a qual eu trabalho, sendo muito sincero, não importa. Na verdade, o que importa é o que você vai fazer, independente do que aconteça. Porque o dia de amanhã não depende de você, né? A gente não sabe se vai quebrar safra não sei aonde, né? Se vai ter guerra, se vai ter seca, se não vai, se o preço vai para lá ou vai para cá. O que o agricultor deveria entender é que não é papel do agricultor definir o que vai acontecer. Ele não é capaz. É importante lembrar que quem forma preço é comprador e não de vendedor. E, portanto, a presença de compradores maior ou menor vai causar impactos no preço. Veja que vocês mostraram no evento aqui o avanço da comercialização esse ano, que está super atrasado. Isso é parte do que motiva a queda de preços, porque se os compradores saem, a pressão de oferta aumenta, o preço cai. Se o preço, se a comercialização acelera muito, os compradores estão, portanto, muito interessados e o preço sobe. O que o agricultor tem que saber é o seguinte: se subir, o que é que você vai fazer? Se cair, o que é que você vai fazer? Porque no final das contas não se trata de adivinhar. A pergunta é, e eu sempre brinco isso com o João, porque não é uma brincadeira, o agricultor, ele não vende soja nem milho. O João sempre fala que ele vende dólares. Eu já acho que ele não vende nem dólares, ele vende margem. Quanto sobra? Você precisa fazer uma avaliação constante agora. O preço agora, vendido a hoje, está bom para você? Num certo momento, não hoje especificamente. E, portanto, se a margem que deixa é boa, e aí? Bora vender ou não? E a partir dessa decisão, não, eu não vou vender. E o que você vai fazer não vendendo? Vai ficar exposto? Não, eu vou vender. Ok, você tomou a decisão da venda. E agora? E se subir? Você vai ficar chupando o dedo? É disso que se trata. O dia de amanhã deixa para Deus, ele talvez consiga controlar. Eu não consigo e duvido que algum agricultor consiga. Agora, o agricultor é plenamente capaz, por técnicas adequadas, de controlar o que é que vai acontecer depois dessa decisão. Aconteça o que acontecer. E você, Marcos, que está todo dia aí travando, comprando, vendendo, vai subir ou vai cair? Eu acho que, Rafael, o Maurício definiu muito bem, né, essa questão do conceito de como lidar com o gerenciamento de risco. Então, o mercado é soberano, né? O que vai acontecer com o mercado depende de fundamentos que vão se desenhar ao longo dos próximos meses, né? Então, a gente não é capaz hoje de apontar se o mercado vai subir ou vai cair. E eu acho que o grande segredo aqui, a chave do sucesso, né? E o que a gente tem sempre tentado defender, que é como a gente faz para ajudar o agricultor, né, a ter sucesso financeiro. Não adianta só produzir muito bem, né, mas tem que vender bem, né? Não adianta produzir bem e vender mal. Então, eu acho que o principal ponto aqui é quais são as ferramentas, né, e como a gente pode auxiliar o agricultor para que ele esteja preparado, né, para surfar uma possível alta, né,
ou para estar protegido em uma eventual baixa, né? O mercado vai se desenhar nos próximos meses. Eu acho que o grande objetivo aqui hoje é levar essas ferramentas para os nossos clientes, né? E facilitar esse acesso deles a esses instrumentos que são tão importantes. Rafael, o que se trata aqui é uma mudança de comportamento de novo, né? Porque nós estamos sempre olhando as alternativas e tal. Eu estou muito preocupado com o Brasil. Nós estamos num momento, no meio de um furacão, onde nós estamos entregando a soja mais uma vez para os compradores que sabem trabalhar com essa ferramenta que o Maurício e o Marcos e você, Rafael, sabem, mas não chega até o produtor. A minha preocupação é fazer com que isso chegue ao produtor. E agora nós estamos no meio de um furacão da entrega da soja barata para os compradores. A China está comprando. Você está entregando por ele a qualquer preço, eles demandam. Tá? E aí vem um segundo furacão, que é o preço do milho desabando. Essa é a minha preocupação, porque muita gente vai perder suas terras, muitas famílias vão entrar em desespero. Eu não quero aqui fazer o papel da pessoa assustada, mas eu estou preocupado com o meu povo, os produtores rurais. E, ao mesmo tempo, eu estou aqui agoniado para que essa oportunidade não seja perdida pelos nossos produtores e também pela Lavoro. Parece que eu estou fazendo aqui uma propaganda da Lavoro, eu não estou fazendo isso. É a única empresa que está acreditando na possibilidade de levar isso para o produtor. É a única. Eu temo que são esses dois meninos que estão levando essa guerra à frente, que vocês venham a desistir. Eu espero que vocês não desistam. É a terceira momento que eu quero deixar aqui, é que existe uma alternativa que nós estamos levando agora para o Brasil, que é exatamente a relação de troca. Esqueçam de querer acertar na mosca, de pegar o melhor preço, não, eu vou esperar subir. Esqueçam, vocês não controlam isso. O professor Maurício acaba de dizer isso. A única coisa que vocês têm em mente é a relação de troca. Quantas sacas vocês vão destinar para garantir o seu próximo plantio, para que vocês continuem vivos? Quantas sacas? E quantas sacas vão sobrar para vocês? A que preço? Quantas sacas? Então, o que nós estamos fazendo aqui, na tentativa de que você se desperte, de que hoje o foco está no insumo. Está barato? Vamos trocar o insumo para segurar a próxima safra. E quantas sacas vão sobrar para vocês? Essa sistemática vai ser explicado pelo Maurício, mas essencialmente pelo Marcos e pelo Rafael, que vão fazer isso contra tudo e contra todos. De novo, por favor, não desistam. É isso aí, é o famoso cavalinho do Red. Hoje é o cavalinho dos insumos. Perfeito, perfeito. O que você fala é perfeito, né, João? A gente vem num contexto que talvez a gente trabalhava muito físico. A gente está num momento que o mercado está mudando, o produtor está mudando. Eu acho que o mercado financeiro, operações, não é algo novo, mas tem cada vez mais se popularizado. E isso vem crescendo. Eu acho que esse é o desafio, o produtor entender cada vez mais, se conscientizar e ver que existem oportunidades além do feijão com arroz. Uhum. Existe a oportunidade dele dar uma sofisticada na sua relação sem complicação. É algo que a gente vem sempre trabalhando, falando, de travar, aproveitar os momentos, né, João? Eu acho que o Marcos tem que explicar qual é a nova proposta que vocês dois estão fazendo para os produtores que estão nos ouvindo. E o professor Maurício vai fazer a sua consideração, se está certo ou se está errado. Marcos, o que é que você está propondo para os produtores nesse instante, nessa relação de troca de insumos com esse milho barato que está na mesa agora? Legal, João, vamos lá. Então, a gente vem desenhando campanhas de barter desde o ano passado, né? Todas elas complementadas com ferramentas financeiras. Isso a gente parte da relação tradicional de barter, né? Que é a troca de insumos por uma determinada quantidade de sacas. Então, ao realizar a operação de barter tradicional, o agricultor já está, de certa forma, mitigando o risco de preço. Fugiu da queda. Fugiu da queda, exatamente. Então, travou. O custo de produção está travado, né? Porém, nos últimos 3 anos que a gente teve um ciclo mais forte de alta das commodities, notou-se um certo desestímulo, né, a travar custo, né? Porque
quando ele fazia uma venda antecipada, ele observava que o mercado continuava subindo. Então, isso gerou no agricultor, né, a sensação de estar fazendo maus negócios, né? Então, qual que foi a nossa saída para o agricultor, né? Continue fazendo operações de barter, né? Continue travando o seu custo, se protegendo, porque nada sobe eternamente. Uma hora existe o fim do ciclo de alta das commodities e acontece uma baixa, né? O mercado ele é cíclico, a gente observa que esse movimento se repete, né, de tempos em tempos. E o que a gente fez qual foi a solução? Acoplar, né, uma ferramenta financeira que permite que, caso o mercado continue subindo, né, ele vai participar da alta. Traduzindo, nesse instante que o milho está sendo doado para o comprador, doado, né? O que o produtor pode fazer? Proteger o insumo da próxima safra. Então, desculpe a expressão, troca essa porcaria por insumos, ok? Mas e se o milho subir? Maurício Bellinello, que é a pergunta do Tiago. E se o milho subir? Eu sempre digo que o futuro a Deus pertence e não cabe ao produtor querer discutir ou querer prever isso. A não ser que ele queira mudar de ramo, né? Você vai deixar de ser produtor agrícola e vai ser tarólogo, alguma coisa assim. Não se trata de prever o futuro, muito pelo contrário, né? Um comentário importante para falar sobre isso é que eu acho que o produtor agrícola devia trabalhar mais como o comprador dele, menos como o vizinho, né? Porque, vou dar um exemplo, um dos maiores compradores do mundo é a Cargill. Ela tem 156 anos e no ano passado ela fez o maior lucro da história dela, né? É a maior empresa familiar do mundo e não produz 1 quilo de soja e de milho em lugar nenhum. E ganha muito dinheiro. É o maior lucro da história dela. E tem gente que vai querer colocar a Cargill na posição de demonizar a Cargill. Estou falando da Cargill, a gente está falando da Bunge, da ADM, da Cofco, de quem quer que seja. Não é o ponto. Olha que curioso, a Cargill não trabalha, assim como nenhuma trading trabalha, 1 segundo destravado. Ou seja, ela compra do produtor, o produtor liga lá, seu José fala, eu vou vender a R$ 33 a saca. A Cargill, na hora, numa outra mesa dela, vai ao mercado, se trava, e a partir daquele momento ela não trabalha com risco. Quem gosta de risco, eu vou fazer uma extensão. Quem gosta de risco é paraquedista de forma consciente, e é uma tristeza falar que é agricultor no Brasil de forma inconsciente, porque ele lida com risco todo dia, está exposto ao risco há gerações e ainda não reconheceu isso. É como se isso não fosse parte da realidade dele. Rafael, aí a briga cai no seu colo. Por que a briga? Porque você que está na relação com o produtor. O Marcos idealiza a ferramenta, a nova ferramenta que ele acaba de idealizar agora, que é a troca do milho por insumos. E, pelo que eu estou entendendo, a Lavoro vai dar para ele a possibilidade de que, se o preço virar e começar a subir, quem fez essa troca vai participar da alta. Então, imaginando, trocou 33 por X quantidade do pacote de vocês. Beleza. Se cair, está travado. Se subir, ele vai ficar com raiva. Meu Deus, eu fiz o negócio errado. Aí vocês estão dizendo para ele, não, venha conosco que nós vamos dar para você a participação da alta. Essa é a ideia. Exato. O grande desafio da minha posição como marketing em traduzir isso para o produtor como negócio, propiciar, facilitar, é justamente trazer a complexidade para o nível da simplicidade. Esse é o desafio. Por isso que a gente criou uma participação com operação-alvo, uma operação simples para o produtor, onde ele já faz sua trava, está seguro, faz o barter e pode participar com um gatilho. Então isso facilita. Ele está plantando, ele está colhendo. No momento que atingir aquele gatilho, que a gente saiu com $1, R$ 5 no milho, atingiu aquele gatilho, onde ele está, na praia, ele vai receber o cheque, uma visita, opa, lembra aquele negócio que você fez? Gerou um gatilho. Existe outra alternativa, que é a Lavoro Mais, que é uma call, em outras palavras, Participação da alta. onde ele é ilimitado. Ou ele está no contato com o seu RTV no dia a dia, com o que ele conhece, com o que ele conversa, com o que ele discute tecnicamente, e vai acompanhando o seu programa. Opa, ele sempre está vendo o contrato, está sendo vendo a informação. Opa, eu tenho um negócio lá, vou trocar uma ideia, me consultar, cada vez me aprofundar mais e tomar uma posição. Então a gente faz um pouco essa viés de trade, de conta internacional, de ser bot, de uma forma simples,
na mão de uma pessoa centralizada ali com o Marcos, com a equipe dele, para operacionalizar isso em larga escala. A gente fez algo como 150 produtores só no milho, né? 22 milhões de redução de custo para os produtores. Ou seja, a gente consegue fazer isso em escala. Isso facilita, isso dá acessibilidade para o produtor nessas operações. Então, vamos falar então desse produto aqui maravilhoso, né? Grãos de ouro, que é o milho, que não está valendo nada hoje, não é? Mas a futuro, o Maurício está dizendo, é possível subir esse preço. Tudo que desce sobe, nós sabemos disso. Marcos, então assim, sendo claro, eu sou produtor, eu estou precisando de insumos lá para frente. Os insumos estão com preços baixos, ok? Ok. Mas o milho também está baixo. Eu troco, infelizmente, né, esse produto maravilhoso que hoje não tem valor nenhum, por X insumos que estão baratos, quase que fica elas por elas. E aí você vai a B3 em nome do produtor e ele passa a ter uma participação na alta do milho se ela acontecer. Se ela não acontecer, está travado. Se ela subir, se o milho subir, o produtor que fez essa troca com vocês passa a participar da alta. É isso? Em síntese, é isso? É isso, João. Então, a oferta aqui é exatamente essa. Acho que o Maurício colocou bem no início aqui, dizendo, né, o que vai acontecer é impossível a gente adivinhar. Né? O milho vai subir, o milho vai cair. Depende de N fatores, de fundamentos que vão se desenhar nos próximos meses. Então, qual que é, hoje, a proposta para os nossos clientes aqui? Travem o custo do milho, o custo de produção de vocês, adquirindo insumos com milho, né? E você vai estar protegido em uma eventual baixa, ou seja, se o milho continuar caindo, caso isso aconteça, você está travado, seu custo de produção está definido para a próxima safra. O seu pacote já foi comprado. Perfeito. Um dia anterior, vamos supor, compramos hoje, amanhã caiu, pô, fica valendo o preço anterior, você está travado nessa troca. Perfeito. Nessa relação de A troca. relação de troca já foi dada, né? E caso o mercado tenha algum movimento de alta de agora, né, assim que o produtor fechar a negociação, até março do próximo ano, ou seja, tem bastante tempo pela frente, caso aconteça um movimento de alta, o produtor vai ter a oportunidade de capturar esse ganho e colocar esse crédito, esse lucro dessa operação no bolso, né? O que a gente está fazendo é tentando simplificar, né, o que ele está tentando fazer com uma posição física, né? Então, muitos produtores estão colocando milho em silo bolsa, que custa, que perde qualidade, pagando armazéns gerais, que tem quebra técnica, que tem custo mensal. Então, o que a gente está fazendo é simplificando. Você vai continuar exposto a uma possível variação positiva do milho, né, sem ter todo esse custo, né? A gente sabe que hoje existe uma grande briga por armazenagem, por espaço, né? O Brasil vive um problema de logística muito sério, de espaço e armazenagem de grãos. Então, o que a gente está fazendo é isso, viabilizando que ele participe da alta, se ela acontecer, de maneira segura. Tá, Rafael, daqui a pouco você vai explicar para a gente em detalhes como é que se faz isso na prática. Tá? Eu vou ligar para a Lavoro e quero saber como é que faz isso. Mas, professor, é uma ótima alternativa para o produtor prestar atenção nessa proposta. O milho, de novo, parece uma bobagem, mas o milho, a gente olha a futuro, você mostrou agora Chicago, tal, há uma tendência de alta lá na frente. Então, por que eu vou trocar agora se o preço pode subir? Pode subir. Pode. O Ou não pode. Esse é o ponto, né? Comentamos aqui no evento que a relação, os contratos de Chicago, do contrato de milho lá, que ainda que nos referencie diretamente o nosso preço, ele forma preço de milho globalmente, portanto, interfere sim no preço do Brasil. Existe agora, a partir de setembro a novembro desse ano, até o final do ano que vem, uma estabilidade de preços, ou seja, em torno de $5,20, o bushel está estabilizado em Chicago de setembro desse ano até o final do ano que vem. O que eu acho importante do que o agricultor entender é que pouca gente entenderia isso. O principal medo do agricultor, eu tenho hoje mais de 4 milhões de sacas, né, de clientes meus que eu assessoro como consultor. Eles não dizem isso, mas a grande preocupação do agricultor, que é do todo dia, né? Fala que bolsa de valores é a lida com risco. Ninguém sabe o que é agricultura, então, né? Porque o risco está na agricultura. A bolsa de valores é uma brincadeira perto disso. O agricultor tem muito medo de que o preço que ele defina seja uma condenação. O que eu quero dizer com isso? A hora que eu assumo um preço de venda, de compra de insumos, eu estou condenado àquele preço. O que isso quer dizer? Amanhã eu estou absolutamente sujeito ao mercado, ao que ele faz.
Quando eu não tenho essa hipótese, que é a realidade de mais de 95% dos agricultores brasileiros, eu vou e tomo uma relação de troca qualquer hoje, pouco dizer que eu estou gastando 20 sacas por tonelada, qualquer valor, não importa. O agricultor vai dormir mal durante 6 meses, pensando no vizinho dele, que não fez o que ele fez, e que amanhã a relação do vizinho dele pode ser 15. E, portanto, esse tipo de alternativa, e eu digo isso porque eu não tenho vínculos com a lavoura, eu tenho vínculos com meus clientes. A grande mudança nesse jogo, que é o que está começando no mercado, João, é assim, ó. Fechei hoje uma relação específica na troca com o Marcos, com o Rafa ali, né, com a Lavoro. Mas quando eu tenho a hipótese da ponta de cima, ou seja, o produto que eu vendo, porque eles estão me vendendo o insumo. Eu estou vendendo para eles soja, milho, no caso, né? Estou trocando. O deles, eles já sabem quanto eles vão ganhar. Eu estou definindo agora o quanto talvez eu vou ganhar, porque nem colhi ainda. Quando eu crio a hipótese de deixar a ponta de cima solta, ou seja, aquilo que eu vendo não é uma condenação. Eu estou vendendo no mínimo no preço da relação de hoje. Travou. Só que aquilo que eu faço com os meus clientes fazem, que é ir ao mercado e fazer o seu travamento para cima, porque se subir pagando por isso, porque ele tem que pagar, não é de graça. Ele, a partir de agora, consegue fazer isso de forma automática, porque quem faz é o Marcos, é o Rafa, é a Lavoro. A partir desse momento, aquilo que para todo mundo, inclusive para mim como agricultor, foi uma condenação durante muito tempo, ou seja, eu tenho que assumir uma responsabilidade de que a minha relação é fixa em 20 sacas, por exemplo, ela é, olha que mudança, no máximo 20. Porque a partir de agora, ela é 20 ou menos. E essa é a brincadeira. Como eles falaram, 20 milhões de reais voltaram ao produtor. E sempre digo isso, eu não tenho vínculo com a lavoura, mas isso é desejável. Isso é o começo da trajetória, porque, na minha opinião, é isso. Hoje a relação é 20, 30 sacas por tonelada de KCl. Nem sei quanto é. Para todo mundo é 20 e acabou. Pois é. Para o agricultor que está aqui conversando com a gente hoje é 20 ou menos. E tão menor será quanto eventualmente o preço subir daqui, no caso, até março. Na minha opinião, eu digo como Maurício isso, não tem nenhum tipo de conflito de interesse nisso. Não só é desejável para o agricultor, como deveria, inclusive, funcionar como uma provocação para o agricultor, porque a gente está falando do custo de plantio. Perfeito. E o resto? Porque não é só custo, né? Sim. Você deveria começar a fazer disso, João, um procedimento para a sua vida na produção inteira. Na minha opinião, é uma oportunidade a ser aproveitada do ponto de vista até ideológico de como conduzir gerencialmente e no risco da gestão desse sistema o agricultor pequeno, médio ou grande. A gente falava mais cedo, né, Maurício? E eu acho que é um ponto curioso, né, isso que a gente está trazendo. O agricultor, ele tem uma série de riscos que ele está exposto que são inerentes ali à atividade dele, né? E a gente pode separar esses riscos em riscos diversificáveis e não diversificáveis. Por exemplo, se vai chover ou não vai chover, o produtor não tem nenhum controle sobre isso, né? Então, resta a ele escolher uma região, se ele vai estar começando na atividade naquela região, com base no histórico, nos mapas dos últimos anos, o comportamento da distribuição de chuvas do que aconteceu no passado, né? Se são regiões mais estabelecidas, isso já é muito mais, muito menos sensível a esse tipo de problema. Agora, o risco de preço, por exemplo, né, que está totalmente ligado com a forma de comercialização, é algo que é diversificável, né? E a gente percebe que ele tem uma recorrência muito grande, ou seja, como o mercado é cíclico, ele sobe e cai de tempos em tempos. Então, o potencial de estrago que isso pode causar para o agricultor é muito grande, né? E é um risco que você pode diversificar. Então, a gente percebe que a gente compra um carro muitas vezes e não tira o carro da concessionária enquanto o seguro não está feito. O carro fica 10 dias parado lá. Então, com a nossa produção aqui é a mesma história, né? Se eu posso me proteger, se eu tenho ferramentas para isso, por que não utilizá-las, né? Então, eu acho que a agricultura ela tem diversos riscos, como você bem colocou, né? E o risco de preço, que tem um potencial de estrago altíssimo e que tem uma recorrência grande, pode ser diluído, né? A gente precisa trabalhar dessa forma. Viu, Rafael? Sim. Assim, como eu disse, o jogo vai cair lá na sua mesa
lá em Sim. Cuiabá. Que jogo? O jogo do aperto. Porque o produtor, nesse instante, ele está sendo punido pela sua eficiência. Isso que é o cruel. Imagine, né? Se eu conseguir no meu programa ser cada vez mais comunicativo, vou ter mais anúncios, eu vou ser privilegiado por isso. O produtor, ao contrário, ele capricha, ele põe máquina, ele capricha, aí vem o preço, pumba nele. Então, ele é uma relação cruel. Então, nesse instante, nós estamos vivenciando aqui, por isso a minha satisfação de estar aqui vendo uma alternativa nova. O ano passado, vocês fizeram a Operação Alvo. Se o preço subisse, a Lavoro colocava até R$ 5 na mão do produtor, que deu esses 20 milhões que vocês devolveram para o produtor. Hoje, a relação é outra, não adianta acertar o preço. Hoje tem que acertar a relação de troca. E você está propondo que o produtor faça o pacote, adquira o pacote em troca desse milho, como nós dissemos, que não tem valor. Eu vou ligar para você. Na verdade, eu vou ligar para o RTV da Lavoro. Perfeito. Como é que o RTV vai falar para ele? Olha, feche o milho em troca de um pacote. E aí leva para o Marcos, você vai levar para o Marcos lá em São Paulo, que vai travar B3 para o produtor. E ele participa da alta. Perfeito, perfeito. A gente sempre fala, a gente instrui, e acho que o trabalho que a gente desenvolve com os clientes, a gente também desenvolve com a nossa própria equipe comercial. O processo de você fechar uma oferta estruturada, um barter, ele passa na composição dos insumos na qual a gente está trabalhando. Então, o primeiro passo é, de fato, essa é uma oferta interessante, eu quero saber mais, eu preciso a necessidade de insumos, é a base para a nossa relação de negócios, e eu defino os insumos nos quais são necessários. Então, vamos, por exemplo, que eu tenho uma relação em que os produtos que estão na mesa são 10 mil sacos. Então, eu tenho ali uma discussão com o meu RTV de X mil reais, que a preço de mercado na praça, na minha fazenda, em Novo Biratã, em Sorriso, equivale a 10 mil sacos de soja ou de milho. Muitas vezes a gente entra naquele momento, não, lá no concorrente B, no concorrente C, é 999, 9.999, 9.990. Ou às vezes até um pouco mais, 5, 3. Mas às vezes a gente tem que vencer a etapa de desmistificar o potencial de ganho. De fato, a gente está falando num contrato de 10 mil sacos. Aí ele chegou num contexto com a RTV. Existem o RTV que já está habituado, que já conhece, que já entende bem desse negócio, e existe o RTV que precisa do apoio. A gente tem uma mesa, né? Tem uma pessoa específica em Cuiabá, que é o Lima, você conhece, o pessoal que acompanha o Tempo Dinheiro conhece também, que está ali apto a apoiar e desmistificar e tirar todas as dúvidas dessas operações que a gente está falando. Então, muitas vezes, a gente acaba barrando nessa relação, quando a gente tem que entender o a mais. Então, uma vez equivalente o valor do contrato, o valor desse negócio em sacas, vale a conversa com o Lima, o entendimento, esse contexto. A nossa equipe está apta a atender e tirar as dúvidas. A gente tem um disque barter para tirar as dúvidas dos produtores. Uma vez conversado, a gente vê todas as alternativas. Eventualmente, aqueles 100 sacos, 50 sacos, que é uma diferença da relação, quando ele calcula o potencial de ganho numa operação dessa, fica irrisório. Em alguns casos, 40% a gente conseguiu. Sim. Em algumas operações que a gente travou, né? Não é uma regra, mas ele passa, numa operação em aberto, a ter um ganho limitado. Marcos, o Rafael falou a palavra-chave, troca por sacas. Essa é a ideia. Ou seja, até o ano passado você dizia, trave o preço da soja. O Maurício falava, trave o preço da soja que vai cair. Caiu. Trave o preço do milho que vai cair. Está caindo. Hoje, eu tenho o preço do milho aqui na nossa região, R$21 uma saca de milho. Isso é cruel, para não dizer outra palavra. Aí, ao invés, você está me sugerindo que ao invés de eu vender o meu milho a 21, ou seja, entregar a qualquer preço, você está me dizendo o seguinte, troque comigo esse milho de 21 por insumos, por um pacote, que está barato. E você faz uma operação de alta para o produtor? Perfeito, João. Então, assim, eu acho que para explicar, né, esse teu ponto, a gente pode olhar no retrovisor e usar um exemplo do ano passado, né, onde todo mundo aqui, acho que
bateu muito na tecla de tem que travar, façam proteção, usem qualquer ferramenta que seja, mas protejam-se, né? Então, o ponto aqui é, o ano passado, milho em diversas praças aí teve uma queda de 50%, né? Então, se a gente tinha um pacote no ano passado que era de 40 sacas, por exemplo, né? E o agricultor não fez a relação de troca, não estabeleceu a operação de barter, porque ele achou que o milho ia continuar subindo, né? O que aconteceu? Ele comprou em reais e não travou o milho. Então, o que ele comprava com 40 sacas o ano passado, nesse momento ele precisa gastar 80, né? Ou seja, ele está gastando praticamente 50% da produtividade que ele teve. Se ele teve uma produtividade média de 160 sacas, que é uma baita produtividade por hectare, para poder pagar uma conta. Ou seja, se ele tivesse se protegido, né, esse custo teria ficado por algo em torno de 25%. Então, esse é o grande problema, é o grande risco de não estabelecer a relação de troca e não travar. Aí para frente, o mercado já caiu muito, eu vou travar, vou vender milho agora por R$30, 30 e poucos reais. Não me sinto confortável, eu acho que o milho vai subir. Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe. Então, acho que a sugestão e a ideia da operação qual que é? Travem o milho agora por 31, 32, 33, né? Estabeleçam uma relação de troca por insumos para adquirir insumos para a próxima safra. E ao fazer isso, né, a Lavoro vai proporcionar para você, agricultor, a possibilidade de participar da alta até março do ano que vem. Então, essa operação vocês vão bancar, essa Perfeito. participação na B13. E lembrando, e o Rafael fala muito disso, que é um papel flexível, ou seja, é um contrato onde você entra hoje, começou a dar lucro amanhã, você vai pegando os lucros, mas de repente lá na frente, tudo sobe, tudo desce. Se começar a descer, ele pode liquidar aquela posição no dia que ele quiser. Exato. O agricultor tem total controle sobre a posição, o momento de saída. Então, a partir do momento que ele entra na operação, ele sabe que ele tem até março do próximo ano, março de 2024, para poder participar. Então, a janela de participação é até março de 2024 e a qualquer momento ele pode sair. Então, vamos supor que o mercado suba R$30, né? Quando chegou em 15 de alta, já é suficiente para ele resolve sair, ele sai, né? Ou então fica até o final do contrato. Ou ele fica até o final do vencimento. É um plus, é um plus. Ele Exatamente. vai ganhar a mais. Exatamente. E foi Ele já ganhou na troca de segurar o milho barato por insumos que estão baratos. Ganhou aí. Se cair, está travado. E pode ganhar pela segunda vez caso haja uma subida no preço do milho e ele participa da alta. É isso em síntese. Exatamente. É isso. E eu não acho que é um medo. Eu não acho que é um plus. Não acho mesmo. Eu acho que é mais do que isso. Porque não é essa a estratégia. O que eu acho que o agricultor tem que entender de uma vez por todas, João, é que preço não é risco, preço é oportunidade. Porque no final das contas, como você não controla para onde o preço vai, nem amanhã, nem daqui 1 ano, nem daqui 10 anos, quando você entende que alguma relação ao longo do tempo possa ser monitorável, como é a relação de troca? Você sabe mais ou menos quanto foi o ano passado, se não sabe, deveria, né? O quanto você gastou com o seu produto, que é o seu dinheiro. E por que eu digo que não é um plus simplesmente? Porque o agricultor fica realmente com medo de tomar uma decisão ruim. Só que tem um detalhe, ele não sabe quando será, ou melhor dizendo, sabe quando ele saberá que a decisão dele foi boa ou não? Depois. E depois é fácil. Já foi. Depois o gênio da internet vai te dar um alô, falar, tá vendo? Olha como você foi menos inteligente que o... Não, porque ele não tem nenhum tipo de responsabilidade com isso. O agricultor tem. E o agricultor coloca essa responsabilidade, que é o patrimônio e a família dele, todo dia. E por que eu acho que não é um plus a mais, por exemplo? Como eu falei, se você fizer hoje o cálculo lá da tua relação de troca, você já consegue determinar o seu custo estabelecido hoje, máximo. E, portanto, isso não é uma condenação no sentido de que você vai morrer com isso até a sua safra. Por quê? Quando você muda o jogo e fala assim, ó, a minha relação é no máximo tal número de sacas por hectare, quando alguém te perguntar, até o jeito de responder muda. Ô fulano, seu Zezinho, seu João, dona Maria, quanto você pagou por hectare aí de glifosato, de KCL? Olha, foi no máximo tanto. Como assim no máximo? É porque eu não sei. Eu só sei que esse valor é o máximo. Por que eu digo isso? Se for 20, por exemplo, dando um número qualquer, e o milho, por exemplo, subir 10%, já não é 20, é 18. Porque vai sendo inversamente proporcional.
E isso estabelece, portanto, também no componente custos, porque depois tem todos os outros, semente, diesel e tudo mais, eu sei que a minha margem é, no mínimo, tanto. E, portanto, desse ponto para frente, ela só sobe até onde? Até quase zero. Porque, de novo, se amanhã, agora de novo, nós estamos com um horizonte de março, tem quase um ano para frente. Só um exemplo de raciocínio. Se vier uma quebra nos Estados Unidos e no Brasil na sequência, pode vir, não pode? Ninguém sabe, mas pode vir. Sim. Se vier uma sequência de 2 quebras, Sobe o preço. para quanto vai o milho? Ninguém faz ideia. Eu estou com o contrato que o Marcos está me oferecendo, eu vou ganhando. Isso. Ao Meu milho- infinito. Meu milho foi embora na troca. Isso. Mas se cair, eu sou travado. Isso. Mas se eu tiver essa participação de alta, se der essa quebra, eu vou ganhando. E vou fazer também a parte. Nossa, o Maurício está muito exagerado. Não, fazemos diferente, então. Ó, vem uma safra gigante nos Estados Unidos e uma outra gigante no verão, a safra de verão brasileira. Você já sabe, hoje, diferente do seu vizinho, quanto é o seu custo máximo. Portanto, quando você estabelece esse tipo de limite, sabe o que você faz? Você faz igual a Cargill. Você faz igual a Mage, igual a todo mundo, que não trabalha em cima de risco. Quem trabalha em cima de risco, lembra, é especulador. paraquedista. É especulador. Rafael, Certo. eu quero te agradecer por essa oportunidade, porque é uma coisa pessoal entre eu e você, com o apoio do Marcos, que eu conheço há muito tempo, lá da antiga BMF. E nós estamos aqui vivenciando, nesse momento, eu falei ali no evento que nós estamos, o Rally da Impacto Decalb, que nós estamos num momento diferenciado. E aqui eu vou voltar ao Maurício, porque ele sempre defendeu, como professor que ele é, que o produtor tinha que travar o preço. Hoje, esse é o novo. Ele não está dizendo para travar o preço. Ele está dizendo, mudou. Hoje, trave a relação de troca. Esqueça o preço, não dá nem para ver, e preste atenção na sua relação de troca. E aí o Marcos diz assim, e ainda eu te dou uma participação de alta. Eu acho que é irrecusável uma proposta dessa. Eu acho que isso é o novo, né, Rafael? Sim, sim. A gente sempre fala, né? Às vezes na crise existem as oportunidades. E talvez a gente tá com a oportunidade na mão. Vale a gente analisar. É lógico que a decisão é inerente de cada negócio, em cada percepção, de cada cliente, cada produtor. Mas de fato é uma oportunidade. Hoje, o mercado, como a gente bem falava, retraiu muito. Será que ele tem todos os conceitos ou essa tempestade perfeita que fez ele chegar nesse patamar vai continuar? Será que não vem um sol depois da chuva? Será que é um dilúvio? Mesmo o dilúvio, depois de 40 dias, se encerra e abriu o tempo, né? Então, esse momento vai passar. Você tá com oportunidade de ganho, faz com que você saia da especulação, saia do risco de isso piorar, ou de você se tornar inadimplente, ou de você ter um problema de fornecimento de insumos, porque você não sabe quando vai retornar esse momento. Travar numa relação muito favorável, todos os indicadores ajudam isso, o fertilizante, os insumos, tá no momento adequado em custo. O que não tá é o preço da commodity. Participa da alta e você está vivo no mercado, né? Você não saiu da sua posição. Muito bem colocado para todos nesta mesa aqui. Já acentuamos que tudo que sobe, desce, tudo que desce, sobe. Podemos ter uma relação diferente de preços lá na frente, só que nós não sabemos. O que nós sabemos é o que está acontecendo de hoje para trás. Nesse instante tem muita gente desesperada, tem gente que fez trava, essa está tranquila. Esse pessoal, esse produtor está tranquilo, né, Maurício? Tem gente, temos aqui, Tem quem acertou. que ouviu, ficou alerta e travou lá atrás. Hoje está entregando soja acima de 150, etc. Milho, então. Mas tem gente que não fez isso. Então não adianta lamentar, falar, tá vendo? Você não fez, tal. Esquece. Perfeito. Agora, a segunda constatação é que a gente precisa continuar pedalando, a gente não pode abandonar nem o produtor e muito menos deixar de produzir. Nós vamos para um novo plantio. Nós vamos para um novo plantio no risco, Marcos, ou a gente pode chegar mais sossegado? Não, acho que o objetivo aqui, João, é que a gente leve esse conforto para o agricultor, né? Então, a nossa preocupação é levar ferramentas fáceis, que são aplicáveis, né, para a soja, para o milho,
ajudá-los no entendimento disso, né, e acoplar isso realmente ali ao pacote de insumos como uma ferramenta que vai mitigar o risco, que vai permitir que eles estejam vivos no mercado, potencialize o lucro da produção dele naquela safra, né, e a nossa grande preocupação é manter o agricultor com uma saúde financeira muito boa, né? Maurício, professor, a gente comentava fora do ar que é como esses dois meninos estão fazendo, a gente está preocupado com a saúde do nosso cliente, do nosso Sim. consumidor, do nosso produtor. A empresa que não pensar nisso vai morrer junto com o produtor. Vai. Pronto. Aí a pergunta é esta que a gente te faz. É a relação de troca um novo nessa história toda? Não deveria, mas é. Porque, como a gente comenta, o agricultor não vende soja, não vende milho. Ele troca milho, que é dinheiro, por outras coisas, que pode ser mais dinheiro, mas pode ser diesel, pode ser glifosato, pode ser o que for. E, portanto, quando você passa a mudar o referencial, porque senão começa aquela discussão, não, mas o fulano vendeu por R$ 2 a mais que eu, tá, mas comprou os insumos a quanto? Isso é relação de troca. Isso é uma relação de troca, porque no final das contas é o quanto sobra. No final das contas, ninguém trabalha por causa de soja, trabalha por causa de dinheiro. Porque o banco precisa ser pago com dinheiro. Você quer viajar com a sua família, é dinheiro. Quer comprar outra fazenda, é dinheiro. Por que isso importa? Quando você se desprende do valor fixo, porque, de novo, os R$ 200, por exemplo, da soja, os R$ 100 do milho, era um número. E teve gente que perdeu a oportunidade de vender por causa de R$ 2, R$ 3, porque não estava mais 100. Porque não estava 90, porque não estava... Não, amigo. Você precisa entender, e eu acho que essa é uma oportunidade. É assim, você não sabe mexer em Chicago? Você não sabe mexer na B3? Sabe nada disso. Então começa a... Dá o primeiro passo. Porque é assim, para puxar um pouquinho na memória, muitos dos agricultores que aqui estão devem lembrar de 2020. No caso da soja, quando a soja estava $9 o bushel, e o dólar dispara por causa do Covid, vai de 4 para 6 reais, as pessoas venderam soja a R$ 60, R$ 70, achando que era um negócio da China, e esqueceram que quem estava alto era o dólar. O que ele podia ter feito, supondo botar agora aqui o DeLorean do De Volta para o Futuro e voltar para aquela época, se naquele momento você tivesse tido a mesma oportunidade, você tinha a oportunidade de poder ter travado os seus custos lá atrás, e quando a soja vai de 9 para 15, você teria ganho a alta inteira. Porque agora nós estamos no oposto. Está todo mundo lembrando dos 200, dos R$ 100, e agora está a dor da mínima. Lembra que um dia o mesmo movimento aconteceu. E não faz tanto tempo assim, faz 3 anos. E as pessoas esqueceram. Porque no final, eu não estou dizendo que o que vai acontecer é o mesmo. Mas imagine você que está nos assistindo agora aqui, se naquele momento você tivesse agora, lembrando de um exemplo real, travei meus custos, mas estou solto para cima. Ou seja, a partir de agora, o quanto subir é meu. É exatamente a hipótese que você está criando de estar exposto agora. Vai acontecer? Não faço ideia. Mas que bom que é ter essa opção, não é verdade? Rafael, então assim, o novo que nós estamos tendo hoje não é a questão de pegar no olho da mosca, pegar o melhor preço. Não. A questão é participar desta alta possível. A queda você resolveu com o Marcos. O João Batista, produtor, veio até mim, aqui na Lavoro, e trocou o milho dele a preço X, baixíssimo, X menos, né? Por X pacote que ele vai usar para plantar a próxima safra e se manter vivo. Aí o Marcos vai dizer assim, e o João Batista vai ganhar conosco uma participação de alta na B3 que eu vou fazer isso para ele. Em resumo, é só isso, né? Perfeito, perfeito. Até a gente estava conversando, quero incentivar os nossos amigos produtores a enviar as suas perguntas, e teve uma pergunta em relação a isso. Até vou começar a falar sobre ela, mas qualquer coisa, Marcos, você continua. Toda operação tem um custo. Quanto fica esse custo dessa operação de alta? O André perguntou. Essa é uma pergunta muito boa, porque, de fato, né, o Maurício trabalha muito com boas operações. Toda operação tem o seu custo. E ele é variável, é que nem taxas, cada dia... Mas vai sair na troca.
O que é interessante que a Lavoro propicia, que é o nosso diferencial, é usar a expertise e a abrangência da Lavoro, né? A Lavoro é uma empresa listada em Nova York, é uma empresa oriunda do mercado financeiro, é uma empresa que tem a sua raiz nisso. Então, o que talvez seja um caminho longo para um produtor fazer uma conta, operar Chicago, é algo do dia a dia do financeiro da Lavoro. Assim como a Lavoro é uma empresa que tem um acesso a operações muito mais acessíveis, facilitadas. Logo, o preço. Então a gente consegue absorver de maneiras A, B ou C e repassar com custo zero essa operação para o Custo produtor. zero. Sim, hoje o produtor faz a relação de troca, a gente não tá. Então não vai pagar o prêmio? Não. O prêmio é custeado totalmente pela Lavoro. Como é que é isso, Marcos? Exatamente. Acho que o Rafael colocou bem, né? No ano passado, quando a gente, fazendo um paralelo com a campanha de milho certo ano passado, o mesmo pacote tinha o mesmo custo em barter ou a prazo em reais. Ou seja, na operação de barter, na operação que ele tinha uma proteção caso o milho caísse, que a gente tem produtores que reduziram até 40% o custo de produção com a ferramenta, pagaram o mesmo valor do que quem comprou em reais. Então, a gente tem exatamente a mesma condição comercial. Então, se a gente fizer uma cotação hoje desse pacote, né, com semente, fertilizante, químicos, né, que vai somar, por exemplo, R$1 milhão, em reais a prazo, ele vai ter o mesmo valor, né, em barter com uma participação de alta. Então, não existe custo repassado para o cliente nessa operação. Maurício, até então, até ontem, vamos dizer assim, você sugeria ao produtor fazer suas travas em Chicago para pagar um prêmio menor. E, portanto, olhando a volatilidade do prêmio, quando ninguém quer, oferta e demanda, de repente você consegue pagar um prêmio irrisório em Chicago. Uhum. E você dizia e diz que trabalhar na B3 direto não é um risco, mas é uma punição para os brasileiros, porque o produtor brasileiro, não pode trabalhar direto na B3. Uma coisa que ele pode fazer em Chicago, ele não pode fazer na B3, porque ele precisa dos intermediários, que são as corretoras. Nesse instante, o que o Marcos está lhe propondo, ou está propondo para o produtor, é evitar exatamente essa tramitação de intermediários e fixar só na troca. Com isso, você zera a necessidade de você pagar 10%, 12% de comissão para o intermediário. É isso mesmo? Porque no final das contas, o agricultor, por maior que ele seja, eu sei que muito agricultor fala assim, nossa, eu produzo 1 milhão de sacas. Você é traço, né? Ou seja, dentro do mercado, por mais que você seja grande, né? Nenhum produtor no Brasil, isoladamente, é grande o suficiente para conseguir mexer nos preços, por incrível que pareça. E, portanto, quando você tem uma empresa, ou uma corretora, ou que quer uma trading, que concentra, que junta um volume muito grande de ordens, você vai ao mercado e acessa o que a gente chama das mesas de negócio, das tradings grandes, das grandes corretoras, dos grandes fundos, e você consegue preços melhores. Porque o que nos Estados Unidos você tem disponível a qualquer momento no book de ofertas, que a gente chama, no Brasil você precisa acessar o cara por telefone. E se você é pequeno ou com menos conhecimento, quem está do outro lado, obviamente, sabe disso e bota o preço que ele quiser. E eu acho importante o agricultor dizer isso. Quer dizer que o agricultor não pode fazer sozinho? Claro que ele pode, né? Mas eu posso garantir que ele não vai conseguir uma condição de preço equivalente, porque ele, primeiro, não conhece, segundo, ele não tem volume suficiente, e terceiro, e esse é o ponto importante, muitos dos agricultores ainda acreditam que estratégias de defesa de preço devem ser encaradas como custo. Não são custo. Sabe o que é custo? É não conseguir vender o milho por 70 e ter que vender por 30. Isso é custo. Pagar, às vezes, o custo da operação é irrisório, especialmente em momentos como esse. Então, o agricultor, na minha opinião, eu estou dizendo assim, eu não planto um pé de soja, eu nunca plantei um pé de milho na minha vida, mas eu acho mesmo que o agricultor deveria utilizar isso, João, esse momento tão conturbado no agro brasileiro, que é cíclico e vai passar, como uma ferramenta de transformação da sua realidade. Então, Rafael, o que nós estamos propondo é que não esquente a sua cabeça em querer encontrar o melhor preço e você ir direto para a Bolsa. Procure um RTV seu, da Lavoro, que você pode fazer a primeira parte, que é a troca,
travou na troca. E a segunda, repassar e ter a oportunidade de participar da alta, fazendo essa alternativa que o Marcos está explicando aqui para a gente. Perfeito, João. Essas são as operações estruturadas na Lavoro. Então, basta o produtor, nosso amigo que está assistindo também a live, entre em contato, procure essa alternativa. Ela está disponível para você. Busque nos nossos contatos. Diariamente a gente divulga o WhatsApp do Barter. É um canal aberto. Entenda, conheça, aprenda e participe mais. Faça a relação de preço. Perfeito. E participe desse mercado de uma forma mais inteligente, de uma forma mais moderna, capturando mais oportunidades. João, a gente tem que encerrar, a gente tem que avançar no tempo, mas eu acho que a gente tem duas perguntas interessantes aqui que eu queria colocar antes da gente finalizar. Eu queria até direcionar para o Marcos, e o Maurício pode ficar à vontade para colocar. A gente falou muito das oportunidades dessa participação de alta, mas brevemente, com tópicos, o que faz vocês acreditarem que de fato a gente esteja na baixa e que seja um momento que a operação de alta, julgando que a gente até pontuou, né? O momento dele é capturar essa oportunidade. Quais fatores aí vocês citariam brevemente que levam a acreditar que, de fato, a gente está na baixa e que, sei lá, nos próximos 6, 7, 8 meses, a gente pode ter uma perspectiva diferente? Marcos. Eu acho assim, Rafael, a gente tem alguns fatores que vão ditar, né, se o mercado vai subir ou vai cair, que vão acontecer nos próximos meses. Tem demanda chinesa, tem como vai a safra americana, qual vai ser a nossa janela de plantio de milho aqui no Brasil. Enfim, tem N fatores que vão ditar esse mercado, né? E eu acho que a grande chave do sucesso aqui já que a gente não sabe o que vai acontecer, vamos travar esse milho físico agora, vamos pegar uma participação de alta, né, que a gente vai poder surfar essa eventual alta, caso ela aconteça, e vai ser muito mais barato do que segurar um milho físico no armazém ou no silo bolsa. Isso é custo, né, Maurício? Isso é risco. Isso é custo com risco. Isso é custo com risco, porque se cair, o produto físico está lá, e para manter para manter esse risco, para se expor a esse risco, tem muita gente pagando muito caro, né? Pagando ali o custo de carregar essa posição chega muitas vezes a 10% do valor da saca, né? Então, acho que o segredo aqui é esse, né? Vamos travar o físico, vamos pegar a participação de alta e se o mercado virar, a gente vai aproveitar isso e vai conseguir melhorar nossa relação de troca aí. O que eu comento muito, é o jeito que eu avalio o mercado, né? Eu não sou do físico, eu sou do mercado financeiro, né? Existem duas características que são muito importantes. Primeiro, o mercado sempre se adianta. Ele não trabalha atrasado. Na mudança da perspectiva, ele muda a perspectiva de preço e afeta na hora. Né? É possível realmente, então, que os preços do milho venham a subir? Sim, porque olha que interessante. Quando começa a queda brusca do preço de 85 para 50. Começa na virada do ano, quando a área plantada foi confirmada no Brasil, safra gigante por aqui. O que acontece? O mercado vê isso acontecendo, sabia das 20 milhões de toneladas de soja do ano passado, sabia da safra de soja de 150 milhões. Portanto, o cara se adianta e fala, vai faltar caminhão, vai faltar navio, vai faltar todo mundo, ninguém vai vender, não vai ter área de armazenagem. O que o mercado faz imediatamente? Bate no preço. Vai ter problema, vai vir um funil que o buraco é pequeno, então o mercado se adianta. Tem gente que acha que o preço caiu agora só porque a safra entrou. Não, amigo. O mercado caiu em janeiro, fevereiro, antes mesmo de muita gente até plantar. Aqueles plantios mais tardios, né? Primeiro ponto. Segundo, eu mostrei na nossa conversa que o preço de Chicago, que tem uma dinâmica de preços diferente do Brasil. Lembrando que o principal comprador do milho americano é a China e o nosso principal comprador é o Irã. Então, são mercados com compradores diferentes, mas principalmente com dinâmicas de safra. A partir desse momento, a partir de junho, começa o que a gente chama de sazonalidade de baixa nos Estados Unidos, porque entra a safra americana em outubro, novembro. Nesse momento, a nossa entre-safra começa. Então, quando entra a nossa entre-safra, a nossa sazonalidade de alta começa na referência. Portanto, no basis também. Ou seja, quanto mais à frente vai ficando, menor a disponibilidade de novo milho, porque acaba a safra. Então, na minha perspectiva,
Os preços à frente de Chicago, de setembro 23 a novembro 24, estão em torno de $5,20, diferente do que aconteceu no ano passado, porque a pancada no milho e na soja já tinha sido demonstrada em setembro ou outubro do ano passado. A mudança de perspectiva do mercado veio no ano passado. No milho e na soja, a perspectiva é de estabilidade no bushel lá. Portanto, se o Basis, que apanhou pra caramba no Brasil, deve retornar, e é o que se espera e já começou, e a nossa sazonalidade é invertida com a americana, na minha opinião, a maior potencialidade nesse momento é que nos próximos 3 a 4 meses haja uma potencial estabilidade nas praças, mas a referência eu espero que suba. Porque lembrando, o comprador não vai pagar mais agora, ou a Cargill, quem quer que seja, porque tem muito milho entrando. Mas a referência trabalha deslocada do físico. Isso é muito importante. Tem gente que fala assim, né? Ah, mas a B3 é desconectada. Não é desconectada. A formação de preços funciona diferente. Então, o agricultor precisa olhar para isso. No mínimo, volto àquilo que eu comentei. Se você consegue estabelecer o piso para cima, amigo, que tal se isso estiver do seu lado? Se acontecer, maravilhoso. Se não acontecer, daqui para baixo, para você, pelo menos, nos custos, não tem risco mais. Perfeito. Eu queria encerrar minha participação dizendo assim, qual é o meu papel aqui? Eu não planto milho, não sou produtor. Eu sou um acompanhador, né? Observador do mercado, observador do cenário brasileiro. Estou muito preocupado com o Brasil. Não vou falar de política. Precisa. As pessoas sabem. Mas eu estou muito preocupado com o futuro do Brasil. Nós estávamos numa tendência de alta. Nós conseguimos botar o trem no trilho e se perdeu de novo. Se os produtores quebrarem, desculpe que é entre aspas, meu Deus, o que vai acontecer com o nosso país? Então, por isso que eu estou, de novo, enaltecendo, agradecendo a vocês dessa oportunidade, porque é o novo estar aqui nessa mesa. Muita gente, tomara que copiem vocês. E que essa é a minha agonia, que essa novidade, que essa informação chegue aos demais produtores. Nós não podemos se entregar para os homens. É isso aí, João. Quero agradecer aos nossos amigos produtores que estão nos assistindo. Dê o like, compartilhe. O nosso objetivo é propagar essa comunicação, facilitar a vida do produtor, né? Dar mais ferramentas, mais alternativas para o dia a dia. A gente sabe que produzir alimento para o mundo não é uma tarefa fácil. E às vezes até um pouco cruel e sofrida. Mas a nossa ideia é propiciar as ferramentas que já existem, não são novas, mas talvez não estão tão populares quanto poderiam ser. Então, o intuito da Lavoro é trazer isso para o produtor rural através da Operação Alvo, da Lavoro Mais, das ofertas estruturadas que a gente vem trabalhando. Então, gostaria de chamar também, assim como o João agradeceu o pessoal, Maurício, suas considerações finais. Um abraço também para os nossos produtores e nossos fãs aí. Tá bom, eu queria de coração agradecer a gentileza do convite da Lavoro, no nome, né, de todos vocês, do João, da parceria de sempre, um privilégio ter conseguido conhecer o João, de verdade, um amigo que a vida me trouxe, viu, João? Um privilégio ser seu amigo hoje, me considerar um grande amigo mesmo. Eu quero lembrar o agricultor, é algo importantíssimo. Quem gosta de risco, guarda isso para você, é paraquedista. Ninguém no mercado de valores adora. A sua trading que compra de você não trabalha com risco. Você trabalha. E sabe por que você trabalha com risco muitas vezes? Porque você quer tentar prever o preço do seu produto amanhã, sempre na dor de que a gente tem que descobrir o que vai acontecer no futuro. Deixa o futuro para os demais. Lembra que quando você, e eu falo sempre isso para os meus clientes, né? O seu papel é produzir o máximo que você pode, no menor custo possível, para que no final sobre a maior margem possível. Se você planta soja, milho, amendoim, café, algodão ou o que quer que seja, não vai fazer a menor diferença se no final das contas não sobrar dinheiro no seu bolso. As estratégias de proteção de preço, de hedge, que a gente gosta de lembrar e que a Lavoro traz muito gentilmente e de uma forma muito inteligente do ponto de vista de mercado, deve ser encarado, primeiro, como uma oportunidade, digo isso sinceramente, porque lido com isso todo dia, e segundo, na minha opinião,
como uma oportunidade de mudança de paradigma, mudança de forma de enxergar o seu negócio. Não importa se você faz isso há 30, 40, 50, 5 gerações, não interessa. O que você deveria entender é o seguinte: o mercado é cíclico, ele não se importa com você. E exatamente por não se importar com você, se você ganhar muito dinheiro, ele não liga. Se você perder muito dinheiro, ele também não liga. Então, que tal se ele não liga para você nesse sentido? Você usar isso como uma oportunidade, portanto, de usar as mesmas ferramentas que o seu comprador usa todo dia, mas que você pode acessar daqui, seja no mercado de valores ou seja num telefonema de um vendedor de produtos para você que pensou nisso de forma estratégica e agora pode revolucionar ou ser o começo dessa revolução. A gente sempre brinca que é a revolução do agro, da porteira para fora. Para mim é um privilégio estar aqui, queria de novo agradecer a todos vocês. Para mim é um prazer e um privilégio mesmo. Muito obrigado. Marcos, com você. Eu queria, acho que para fechar aqui, fazer um convite, né, para todos os agricultores que estão nos assistindo, né, que procurem alguma das lojas da Lavoro, falem com os nossos consultores, o nosso time está à inteira disposição para poder ajudar no entendimento, ajudar na construção da estratégia, entender qual que é a realidade de cada produtor. E eu não tenho dúvidas que a Lavoro hoje tem as melhores ferramentas do mercado no sentido de colocar gestão de risco para os nossos agricultores. Então, eu faço convite para que vocês nos procurem. As nossas campanhas estão aí, foram pensadas com muito detalhe aqui, né, Prete? Para poder atender as necessidades do agricultor e, principalmente, né, viabilizar, né, e criar mecanismos ali que possam, né, protegê-lo e maximizar o lucro daquela safra. Perfeito. Então, por fim, agradecer a todos que estão assistindo. Curtam, compartilhem. A gente está aqui direto do Rally Impacto Decalbe, em Novo Biratã, na belíssima fazenda dos irmãos Ruiz. Muito obrigado. Estamos à disposição. Nos procures. Esse é o segundo podcast da Lavoro, de muitos, trazendo informação para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Parabéns, Rafael. Parabéns, Marcos. Viva o Brasil. E vamos em frente. Muito bom. É bom, isso aí. Parabéns. Já viraram tudo youtuber agora aqui. Parabéns. Pronto. Ufa.